ele não fez campanha contra a reforma tributária. Ele já sabia que essa reforma tributária seria aprovada. A abstenção dele foi uma oportunidade de protesto, que é uma coisa muito diferente do Bolsonaro, que tentou fazer uma campanha para a reforma não ser aprovada. Nós estamos falando do Glauber porque ele teve coragem de se abster. Ele entrou numa onda de autossacrifício para denunciar uma coisa que é muito importante. Apesar de que a reforma tributária contemplou já nesse momento, o texto da reforma tributária, conforme ele foi aprovado agora, ele mostra sim que tem um alinhamento muito importante entre o governo e o Congresso e o mercado. Vai reforçar o crescimento econômico brasileiro? Vai. Vai gerar empregos? Vai. Mas a reforma tributária que estava sendo pedida há muito tempo era uma reforma tributária que realmente fizesse diferença para as pessoas. E a isenção de impostos para itens na cesta básica? Ela vai ser decidida depois através de uma lei complementar. O que o Glauber fez foi o seguinte: eu vou me abster. Na hora que me perguntarem por que eu decidi abster, eu vou explicar o porquê. Porque tem muita coisa errada. O Glauber foi o cara que teve a coragem de virar pro Sérgio Moro dentro da Câmara e chamar o Sérgio Moro de juiz ladrão, quando o Sérgio Moro era a estrelinha da Rede Globo. Achar que o Glauber é um traidor, porque neste momento ele usou o seu direito de se abster para protestar contra algumas omissões, coisas que faltam nessa reforma tributária, é um pouco radical da nossa parte. E esse radicalismo ele acontece porque parece que nós não estamos preparados para ver ninguém contrariar o Lula. Só que essa reforma tributária, conforme ela está sendo passada agora, não é a vontade do Lula. Isso é a vontade de um Congresso, a vontade dos ruralistas que acabaram colocando coisas novas na reforma tributária, a vontade também da bancada evangélica que colocou coisas novas nessa reforma tributária. Podem ter certeza que se essa reforma tributária fosse uma coisa exclusiva do Lula, ela teria todos esses pontos que o Glauber falou. E às vezes a gente acha que o Glauber está indo contra o Lula no momento que o Glauber chama atenção para essas coisas que estão faltando, mas muitas vezes o que o Glauber está fazendo é ajudar o Lula naquilo que o próprio Lula não pode falar. Porque o Lula não pode, nesse momento importante, bater de frente com o Congresso e desafiar todo o Congresso Nacional e falar: a reforma tributária não está completa. E aí eu chamo a atenção de vocês de uma coisa semelhante que tem acontecido. A briga com o Campos Neto não é uma briga que está sendo protagonizada pelo presidente Lula, porque não é uma coisa bonita o presidente da República ficar batendo de frente com o presidente do Banco Central. Quem que tá gerenciando a briga contra o Campos Neto é a Glaze. Então, nesse momento, no lugar da gente olhar pro Glauber como sendo um traidor, porque ele se absteve de votar para denunciar um monte de coisa que tá faltando nessa reforma tributária e achar que ele decepcionou o Lula por isso, vamos ver de outra forma. O Glauber, nesse momento, ele teve a oportunidade de falar com o Brasil inteiro aquilo que o Lula gostaria de falar, mas talvez não pode. Porque o Lula não pode caçar briga com o Congresso, o Glauber pode. O Lula não pode caçar briga com o Centrão, mas o Glauber pode. Então vamos tentar enxergar o movimento do Glauber e da Sâmia como um movimento pró-progressismo, um movimento em favor da continuidade desse processo de reforma tributária, porque todas as coisas boas para os mais pobres que a gente está considerando que existe nessa reforma tributária são coisas boas que estão sendo deixadas para serem decididas depois. O que significa que elas podem não ser decididas nunca. E sabe por que eu sei disso? Porque o Glauber denunciou.